Sarah Pappenheim era uma jovem americana de Minnesota que se mudou para a Holanda para estudar psicologia na Universidade Erasmus em Roterdã. Sua paixão por música a colocou em contato com uma pessoa que logo se tornou sua colega de quarto, mas que ao passar dos tempos foi demonstrando um comportamento muito estranho e acabou interrompendo bruscamente a vida dessa jovem sonhadora e muito sorridente. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você este caso que aconteceu em 2018 na Holanda e chocou todo o país, mas também os Estados Unidos. Antes do vídeo começar, já vou pedindo seu apoio de uma forma muito simples. Se você estiver gostando do conteúdo, logicamente, deixe um comentário e um like, porque isso ajuda muito. E se não for pedir demais, se puder divulgar o vídeo com alguém que goste desse tipo de conteúdo, também ajuda muito. Desde já conto com vocês, vamos ao vídeo. Take a train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home. Sarah Pappenheim nasceu no dia 30 de janeiro de 1997 em Minnesota, nos Estados Unidos. Fruto do casamento de Donnie Odegaard e Jerry Pappenheim, ela era a filha mais nova e seu irmão se chamava Josh Pappenheim. Desde pequena, Sarah era apaixonada por música e a bateria foi um instrumento que a fascinou. Aos 6 anos de idade, ela começou a tocar e depois não parou mais. Já como adolescente, ela começou a participar de vários shows e improvisações musicais aos redores de Minnesota e também na Califórnia, pois a família dela acabou se mudando para lá. Não demorou muito para ela se destacar por seu talento e também sua personalidade muito amigável, e acabou se tornando uma figura importante para a cena blues local. Mas infelizmente, no ano de 2016, quando Sarah tinha apenas 19 anos, seu irmão Josh, então com 21 anos, acabou tirando sua própria vida, depois de passar alguns anos lutando contra ansiedade e depressão. A tragédia, logicamente, arrasou toda a família, mas também motivou Sarah a estudar psicologia com ênfase em suicídio. Josh se tornou a inspiração dela para ela poder ajudar outras pessoas que sofriam com problemas similares. Sarah tinha constante presença nas redes sociais e frequentemente postava sobre o irmão, muitas vezes expressando uma certa culpa de não poder ter o ajudado. Ela se questionava, por exemplo, o porquê de não ter percebido os sinais dados pelo irmão que o levaram à medida extrema. Aos poucos, Sarah foi se recuperando e cada vez mais se motivava para estudar. Ela então começou a procurar universidades ao redor dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo conheceu um rapaz online chamado Nico. Eles ambos jogavam videogame online. O Nico morava nos Estados Unidos, mas era original da Holanda. Os dois começaram a namorar e estavam muito felizes, mas Nico precisava voltar para a Holanda, e foi aí que Sarah tomou a decisão de estudar na Universidade Erasmus, em Roterdã. Assim, poderia ficar próxima do seu amado. A vida de Sarah na Holanda era muito corrida. Ela estudava em período integral e também fazia pequenos trabalhos para poder ajudar com as despesas. E mesmo com esta correria toda, ela ainda encontrava o tempo suficiente para fazer o que ela mais gostava, que era tocar bateria. Ela frequentemente tocava em bares de blues, e seu namorado Nick estava sempre lá para prestigiá-la. Como ela era muito extrovertida, logo fez muitas amizades aos redores de Roterdã. E foi então que ela conheceu um rapaz também músico chamado Joe Schelling,
que também amava jazz e blues e tocava baixo e também contrabaixo. Ao contrário de Sarah, Joey era muito introvertido e reservado e quase não tinha amigos. Mesmo assim, os dois começaram uma amizade e como Sarah morava sozinha em um condomínio estudantil e tinha um quarto livre, ela chamou Joey para dividir o apartamento com ela. Apesar de ser um apartamento pequeno, cada um tinha seu quarto. E mesmo Nico, o namorado de Sarah, teria aprovado o novo colega de apartamento dela. Os dois ficaram bem próximos e Sarah começou a perceber que era a única amiga de Joey, pois ele nunca falava sobre outras amizades ou namoradas. Ele também só saía de casa junto com ela. A convivência dos dois teria sido muito boa durante um período de 1 ano e meio, até que no final de 2018, Sarah percebeu que Joey começou a agir estranhamente. Primeiro, ele começou a demonstrar um comportamento um pouco bipolar, e às vezes se tornava agressivo, do nada. Como Sarah era sua única amiga, ele acabava sempre se abrindo com ela e pedia desculpa, logicamente. Mas o comportamento dele foi ficando mais intenso e frequente. Então Sarah chegou a comentar com sua mãe que ela estaria um pouco assustada. A mãe dela, logicamente, imediatamente pediu para ela se mudar temporariamente, pelo menos, para a casa do namorado dela, o Nico. Mas ela disse que não poderia abandonar Joey porque ela era a única pessoa que o entendia e também era a única amiga dele. Sarah estava segura que Joey nunca faria nada de mal para ela e ela resolveu continuar morando com ele. Mas a situação foi ficando mais preocupante, porque Joey teria confessado para Sarah que ele queria tirar a vida de ao menos 3 pessoas. Ela até pensou em avisar a polícia, mas antes decidiu ligar para um amigo dela, chamado Aidan. Ela relatou o que tinha ouvido de Joey e Aidan pediu para ele ir até a polícia, mas ela, por algum motivo, não foi. Talvez ela estaria preocupada, porque ela era a única pessoa que, na cabeça dela, poderia ajudar Joey. Mas alguns dias se passaram e Sarah finalmente decidiu que iria passar alguns dias no apartamento de seu namorado Nico, que morava lá mesmo, perto, no condomínio. O mês de dezembro chegou e Sarah começou a fazer planos para passar o Natal com sua mãe na Califórnia. E também começou a mandar mensagens de texto para os amigos dela para avisar que estava indo. E também que tinha juntado dinheiro suficiente para comprar uma bateria nova, que era o sonho dela. O voo dela estava marcado para o dia 22 de dezembro, mas ela decidiu que antes do voo ela se mudaria para o apartamento de Nico até ir para a Califórnia. Mas infelizmente este dia nunca chegou para Sarah. Na manhã do dia 12 de dezembro de 2018, uma quarta-feira, vizinhos teriam escutado uma intensa discussão vinda do que seria do apartamento de Joey e Sarah. A discussão foi se intensificando e gritos foram ouvidos, até que os vizinhos decidiram chamar a polícia. Os agentes chegaram no apartamento por volta da meio-dia e encontraram a porta aberta. E assim que entraram a jovem Sarah ferida no chão e ao seu redor uma grande poça de sangue. Ela teria várias perfurações pelo corpo e ainda estava respirando, mas logo seus batimentos cardíacos se cessaram. E apesar do esforço dos policiais para reanimá-la, Sarah sucumbiu aos ferimentos antes mesmo dos paramédicos chegarem. Sarah Papperheim, a jovem estudante de apenas 21 anos, teve sua vida ceifada dentro do seu apartamento, que ficava somente a 2 quilômetros da universidade. Os resultados de sua necrópsia revelaram que ela tinha ao menos 27 perfurações pelo corpo, provavelmente causadas por uma faca. Ela também apresentava 10 cortes profundos espalhados por todo o corpo e não foi encontrado nenhum indício de agressão sexual. O único suspeito deste crime hediondo era Joey Shelley, o colega de quarto de Sarah. A polícia imediatamente começou a procurá-lo e algumas horas depois do crime, eles conseguiram localizá-lo em uma estação de trem na cidade de Eindhoven. Alguns curiosos registraram com o celular o momento de sua apreensão, onde ele pode ser visto ajoelhado com as mãos para trás, ao lado do seu contrabaixo. As testemunhas disseram que ele estava calmo e não resistiu à prisão. Pelo menos pelas fotos e pela filmagem, ele não demonstrou qualquer tipo de emoção ou reação. E o que podemos ver é um semblante frio e distante. A polícia acreditava que ele estava tentando fugir para a casa de seus pais quando foi preso. As investigações começaram e os agentes questionaram todos os amigos de Sarah na Holanda e também nos Estados Unidos para tentar entender o motivo deste crime cruel. Eles tentaram falar com as pessoas relacionadas a Joey, mas ele era realmente um solitário e não tinha nenhum amigo. Aidan, o amigo de Sarah,
também relatou para a polícia sobre a situação, que Joey teria dito para Sarah que queria tirar a vida de 3 pessoas, mas infelizmente ela nunca chegou a denunciá-lo. Como eu disse antes, talvez com a boa intenção de protegê-lo. Como ela não conseguiu ajudar seu irmão, talvez ela pensava que poderia ter ajudado Joey. A polícia também descobriu que Sarah alertou para uma assistente social da universidade que estava preocupada com o comportamento dele. Essa assistente social chegou a ter algumas sessões com Joey, mas segundo os relatórios dela, não foi percebido nada de anormal na conduta dele. Sarah também tinha dito à assistente social que Joey nunca ameaçou diretamente, e como ela já teria dito para sua mãe, ela era a única amiga dele e estava convencida que ele nunca faria mal algum para ela. Todos na faculdade estavam muito indignados e chocados com essa terrível tragédia. A Universidade Erasmus emitiu um comunicado público estendendo suas condolências para a família e amigos de Sarah. Eles também ofereceram acompanhamentos psicológicos para os estudantes envolvidos com Sarah. Amigos e familiares dela criaram uma página GoFund, que é uma vaquinha virtual, para poder arrecadar $40 mil para transportar o corpo dela de volta aos Estados Unidos. Em menos de 3 dias, conseguiram exceder este valor. Eles mandaram Sarah de volta para casa. Não do jeito que todos esperavam. Ela era muito querida e muitos a chamavam de anjo sorridente. E todos queriam contribuir de alguma forma e também apoiar os pais dela, que em menos de 2 anos perderam seus 2 filhos. A mãe de Sarah deu várias entrevistas e disse que chorou tanto que se acabaram as lágrimas e agora ela só sente raiva e desespero. Com o dinheiro arrecadado pela vaquinha, ela pôde ir várias vezes para a Holanda para acompanhar o andamento do processo contra Joey. Ele foi preso e acusado oficialmente de homicídio em 1º grau. Inicialmente, o julgamento dele começou e ele testemunhou, dizendo que não se lembrava que tinha tirado a vida de Sarah. Ele disse que a última coisa que ele se lembrava é que ele estava muito nervoso com ela e depois teve uma discussão, e que só se lembra de a ver toda ensanguentada, caída de costas ao chão, enquanto observava confuso o sangue na parede, com a faca em suas mãos. Ele disse que quando percebeu o que tinha feito, ele lavou a faca e colocou de volta na cozinha, e depois se dirigiu a uma estação de trem, mas não sabia para onde iria. A defesa de Joey apresentou vários resultados de testes psiquiátricos que concluíram que ele sofria de esquizofrenia e autismo, e estava passando por uma depressão profunda, e que provavelmente ele tirou a vida de Sarah durante um episódio de psicose. Também para provar que o crime não foi premeditado, eles apresentaram os relatórios da polícia, dizendo que todos os aparelhos eletrônicos de Joey foram verificados, mas não havia nenhum texto, e-mail, enfim, nenhuma comunicação que provasse que ele queria tirar a vida de Sarah. Na Holanda não existe júri como nos Estados Unidos, e quem decide a sentença é uma mesa de 3 juízes e a pena máxima é a prisão perpétua. Então, no dia 10 de dezembro de 2019, Joey passou pelo julgamento final e os juízes o declararam culpado, mas somente por homicídio involuntário, pois ele estava em um episódio psicótico quando tirou a vida de Sarah. Como ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele foi condenado a somente 6 anos de prisão, mas depois que sair da prisão, ele terá que ficar internado por tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico, onde terá acompanhamento e testes frequentes. Tecnicamente, Joey só poderá sair se os exames psiquiátricos dele conseguirem assegurar que ele não apresenta nenhum perigo à sociedade. Logicamente, a família de Sarah se revoltou com essa sentença e ficaram inconformados com o veredito final. A acusação acreditava que Joey teve a intenção de tirar a vida de Sarah e acreditavam que o que tinha acontecido foi o seguinte: Sarah teria ido para o apartamento que dividia com Joey para arrumar as malas e se preparar para ficar com seu namorado Nico até o dia de seu voo para os Estados Unidos. Neste momento, Joey teria chegado e questionado Sarah, que explicou que ela estava saindo do apartamento. Neste momento, Joey teria ficado indignado e eles começaram a discutir. Foi então que ele teria ido até a cozinha, pegou uma faca e desferiu os golpes contra Sarah. A acusação acreditava que ele estava em plena consciência, pois teve a calma de lavar a faca e colocar de volta na cozinha, e depois ainda pegou seu baixo para fugir para uma estação de trem. Infelizmente, os juízes achavam que o argumento da acusação
não era sólido e não poderiam condenar Joey à prisão perpétua. Os advogados da família de Sarah entraram com um recurso para tentar anular a sentença, mas perderam o primeiro. Eles dizem que vão continuar tentando. Este caso criou muita polêmica nos Estados Unidos e na Holanda, e divide até hoje a opinião de especialistas. Alguns psiquiatras acham que Joey provavelmente passará a vida toda no hospital psiquiátrico, pois não será fácil provar que está curado. Já outros acham que ele conseguirá sair e poderá viver sua vida livre, coisa que Sarah não teve a chance de fazer. Estou curioso para escutar de vocês o que vocês acharam dessa sentença, então deixe aí sua opinião aqui na seção de comentários. Se você achou este vídeo informativo e apreciou o conteúdo, por favor, deixe seu like. Muito obrigado por ter ficado até o fim e te vejo nos próximos vídeos.